E aí galera, eu sou o Fabrício e você conhece o passado trágico do Umemiya Windbreak? Hoje eu vou te mostrar esse passado que nem sempre foi bom pro Umemiya, pelo contrário, ele teve o passado mais pesado até agora, e nesse passado revela muita coisa da personalidade do Umemiya, do que ele é hoje, principalmente em relação à comida. Nesse vídeo tem a resposta, eu vou te explicar tudo aqui, então fica até o final com sua inscrição para receber mais vídeo de Windbreak por aqui. Valeu, gente! Primeiro, o Umemiya era uma criança normal e feliz com sua família, e eles estavam esperando outro filho que ia ser irmão ou irmã do Umemiya, e todos eles estavam felizes por isso, principalmente o Umemiya, que dizia que ele tinha visto em filmes e livros que os irmãos mais velhos protegiam os mais novos, e ele ia ser esse irmão pro irmãozinho dele. Até que um caminhão mata toda a família dele e o passado de terror do Umemiya começa. Segundo, o Umemiya agora com 9 anos acaba indo para um orfanato porque ele não tinha mais nenhum parente, só que o ambiente em volta dele, todas as crianças que estavam ali não entendiam o que estava acontecendo com ele, principalmente na hora da janta ou almoço, todas as crianças queriam que ele comesse, até querendo saber qual que era a comida favorita dele. Todas as crianças estavam preocupadas com o Umemiya por ele não comer. Só que do lado dele, ele recusa comida porque para ele não era digno de comer, ele era um assassino. Terceiro, para cuidar do orfanato tinha duas pessoas, o Yuki e uma garota, e nessa parte da janta o Yuki percebe o que o Umemiya tinha dito e foi conversar com a mulher que trabalhava lá, e os dois estavam conversando que fazia um mês que ele tinha vindo para aquele orfanato e desde que ele chegou ele não falava com ninguém e não tinha uma refeição decente até agora, mas o Yuki entendia parte disso. Ele tinha perdido os pais dele e o irmão tudo ao mesmo tempo. Ele era literalmente uma criança no mundo sozinha. E depois de vários orfanatos que ele passou, ele tinha parado nesse orfanato. Só que o Yuki vai mais além e percebe que ainda tinha algumas feridas que não tinham sido curadas nele. Quarto, nessa época ainda não existia Bofurin, então o Yuki comenta que por causa disso ele não gostava de deixar as crianças brincar lá fora do orfanato, isso porque toda a cidade estava sendo destruída, tudo estava um caos e ainda a polícia estava fazendo vista grossa para isso, e os responsáveis por isso era a escola Furin, porque eles sempre estavam em briga com eles mesmos ou com outra equipe de outra área, e com isso vinha um rastro de destruição por toda a cidade. Pro Yuki, ele queria que todo mundo ali só parasse, só que chega o Umemiya nessa hora e escuta essa parte da conversa e sai do orfanato. Quinto, na rua da cidade estava tendo uma luta muito insana, até que um pessoal viu uma criança no canto e era o Umemiya, que se aproxima de um deles e mete um soco na barriga do cara que ele não estava esperando, porque ele pensou que era só uma criança que tinha uma força de criança, mas ele sentiu e devolveu o chute de volta no Umemiya, jogando ele pra longe, e ele percebe que o soco do Umemiya era mais forte que o pessoal que ele estava lutando, e sem perder tempo ele começa a pisotear o Umemiya sem dó, até no último chute que ele ia dar, chega outro cara chutando esse pra longe e acaba com todo mundo ali. Sexto, depois disso o Umemiya fala que a culpa era desse cara dele não ter morrido, e esse cara entendeu que o Umemiya fez isso daqui de propósito indo lá mexer com o pessoal, isso porque pro Umemiya ele tinha que pagar pelo que ele tinha feito, porque pra ele tudo era culpa dele. E aí na mente do Umemiya passa a lembrança do que tinha acontecido no dia do acidente. Ele estava olhando para uns brinquedos em uma loja enquanto os pais dele estavam chamando ele para ir embora, e nesse exato momento, nesse exato local, foi onde o caminhão acerta os pais dele, e os dois conseguiram salvar o Umemiya jogando ele para longe, e ele se culpa por isso. Todo mundo morreu por causa dele, por causa do egoísmo dele, e o cara que estava na frente dele manda ele então acabar logo com ele mesmo. Sétimo, o Umemiya agora tá na beira de uma sacada pensando em pular e acabar com todo o sofrimento dele e pagar pelo que ele se culpava, e na mente dele isso fazia sentido, era só cair, só que ele sente que tem alguma coisa errada com ele tá assustado agora, só que a consciência dele lutava contradizendo que ele não tinha direito de ter medo, ele ia se punir, e quando ele tava quase se soltando de tudo, na mente dele tava a imagem do pai e da mãe dele salvando ele, com um sorriso no rosto gritando o nome dele. Foi aí que ele se toca que ele tava caindo, mas aquele cara que tinha vindo com ele já puxa ele com toda a força pra cima, salvando o Umemiya. Oitavo, o cara dá um sermão no Umemiya que tava no chão, dizendo que não fazia ideia do que ele tava pensando e nem queria saber, mas não importava o quão podre era a sua realidade, e mesmo assim ele vem puxando você pra esse lado, então era melhor ele se preparar porque daqui pra frente as coisas iam ficar mais difícil ainda, e se ele não gostasse, então ele não tinha outra escolha a não ser ficar mais forte pra ele não ceder, e enquanto isso o Umemiya no chão desmaia.
Nono, o Umemi acorda e tá nas costas do Yuki e ele leva uma bronca do Yuki que pergunta por que ele tinha fugido. E quando eles descobriram que o Umemi tinha fugido, eles começaram a procurar em toda parte, mas o Yuki fica feliz por ele estar bem agora, mas mesmo assim o Umemi conta pro Yuki que tinha lembrado que no último momento de vida dos pais dele, os dois salvaram ele e mesmo assim ele sentia essa culpa, porque agora ele tinha percebido que os dois estavam sorrindo naquela hora. E o Umemi pergunta o porquê isso, e o Yuki responde que era porque eles estavam felizes por ter salvado o filho deles. Mas o Umemi diz que se eles não odiavam ele por isso, e o Yuki fala que era ao contrário, eles sorriram porque eles realmente amavam ele. E o Umemi com a cara de choro pergunta se tudo isso era verdade, será que ele podia sentir falta deles então? Ele podia se sentir sozinho? E o Yuki diz que sim. Foi aí que ele começa a chorar chamando pelos pais dele. Décimo, quando os pais do Umemi estavam vivos, a única regra da família deles era que quando eles forem jantar, ele devia fazer isso com toda a família. Mas o Umemi não sabe o porquê e eles explicam que era porque o sabor ficava melhor. 11º, depois que o Yuki e o Umemi chegaram no orfanato, todo mundo estava esperando, preocupado com ele, principalmente as crianças, mas o Yuki manda deixar isso de lado porque eles iam comer e para comemorar a volta do Umemi, eles iam comer a comida favorita dele. E todo mundo fica curioso para saber e eles ficam tentando adivinhar qual que era a comida favorita dele. E a comida favorita dele era a mesma coisa que ele tinha recusado antes, omelete de arroz. E todo mundo se junta na mesa para jantar, todo mundo que estava ali. O Umemi começa a pensar que estava na mesma situação de antes. Ele estava sozinho, até que outra garota fala para ele que ela sentia a mesma coisa quando ela chegou no orfanato. Ela pensou que todo alimento tinha perdido o sabor. Só que enquanto mais ela convivia com todo mundo ali, conversando com todo mundo se preocupava com ela, o sabor do alimento voltou. Isso porque agora ela estava fazendo parte de uma família. E com o tempo ela começou a se preocupar com cada um deles. E para ela todo mundo ali se tornou importante. E todas as crianças queriam que o Umemi fizesse parte dessa família também. 12º, o Umemi, enquanto ouvia aquilo, ele começava a se lembrar do passado, quando a família dele estava jantando e a mãe dele explica a importância da comida. Ela diz que se você pode apreciar os sabores e saber como ele é delicioso, então significa que seu coração está cheio. O pai e a mãe dele falam que é como se fosse um balde. Quando o balde está cheio, é quando ele está no máximo. E quando o coração de alguém não está cheio, ele não consegue sentir o sabor delicioso da comida. E é por isso que os dois falam que eles estão felizes porque a refeição deles estava boa. Só que o pai dele diz que se a energia dentro desse balde diminuir, isso quer dizer que você está triste e para isso você precisa recarregar sua energia quando ela desaparece. E o Umemi pergunta como que ele faz isso. E os dois falam que é fácil, é só ele passar o tempo com as pessoas que ele ama. E é por isso que a mãe e o pai dele queriam fazer as refeições deles em família. E o Umemi sentado na cadeira percebe que o que a mãe e o pai dele queria dizer era que quando ele estiver ao lado de pessoas que ele gosta, ele vai ficar feliz e se isso acontecer a comida ganha sabor e se a comida tiver um gosto bom, ele vai conseguir superar qualquer dificuldade. E o Umemi entende isso agora, mas não serve só para a família. A mãe dele diz em pensamento que no futuro ele ia encontrar mais pessoas assim e o Umemi pega o garfo e come a comida dele e sorri pela primeira vez desde que ele chegou no orfanato. 13º, todo mundo fica feliz por ele e começa a dizer se ele não queria ficar com a comida deles, até que as crianças mais novas começam a chamar ele de irmãozão. E ele se lembra de quando ele falou que ia proteger o irmão ou a irmã dele que ia nascer. Isso deixa ele assustado primeiro, mas depois ele fica feliz porque agora ele podia ser o irmão mais velho de alguém de novo. E agora ele diz que não ia falhar e ia proteger todo mundo como o irmão mais velho. E se passa alguns anos e agora com 14 anos o Umemi vai começar a estudar na Furin. Antes de terminar o vídeo, comenta aí embaixo se vocês querem que eu faça a continuação dessa história aqui, agora com a criação da Bofurin, como tudo começou. Galera, eu vou postar bastante vídeo de break aqui, então se você quiser receber vídeo de novidade do anime, você tem que estar inscrito no canal. E pra me ajudar, deixa o like, comenta aí o tema pro próximo vídeo Indie Break que você quer ver por aqui e comenta aí também embaixo sobre o que você achou do passado do Umemi pra gente conversar. Valeu de coração, gente. É tudo isso mais um pouco. Forte abraço, galera. Valeu, fui!